muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Correio Rural. E hoje a gente vai trazer muita informação, né, no nosso quadro Cooperativas em Destaques. Vamos trazer aí notícias para vocês e vamos falar sobre um tema bem importante para o produtor, que é a antecipação do Plano Safra. E para isso, eu estou com o pessoal aqui da Cressol. Sejam muito bem-vindos, Lucas e Diego, né? O Lucas Brondani e o Diego Zappani. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Aí para explicar mais sobre o Plano Safra, né? Sobre essa antecipação. Eu sou bem leiga nesse assunto, então vai ser um podcast bem bacana até para eu saber, né? Às vezes muitos produtores encontram a gente, falam do podcast, falam de coisas que ouviram, então eu espero que esse podcast seja um bate-papo bem bacana para as pessoas aprenderem mais e procurarem até a Cressol para saberem mais do assunto. Sejam bem-vindos. Beleza. Obrigado, Emily. Bom dia. Agradecer a parceria em nome da Cressol, ao Correio do Povo, né? A gente poder estar trazendo informação referente a Plano Safra, a contratação de custeio, investimento ao nosso produtor que está lá na ponta, né? Esperando essa informação e esperando a chegada do crédito também. Com bem certeza. Bacana, e a gente podendo trazer alinhamento, conversar bastante aí, né? Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia, Emily. Bom dia a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui, né? Trazendo informação sobre o Plano Safra, como que é o dia a dia do produtor rural, como que ele deve se preparar aí para a nova safra que está se iniciando. Muitos estão terminando ainda a colheita, mas ele já tem que pensar aí no próximo cenário. E hoje a gente veio aqui, né, trazer informação de uma forma bem tranquila, um bate-papo, né, esclarecendo as dúvidas aí desse tema. Obrigada, então vamos lá. Então, para começar, o que é essa antecipação do Plano Safra? Por exemplo, eu não entendo nada, né? Então, para explicar para quem também às vezes tem dúvidas sobre isso, o que é essa antecipação do Plano Safra? Então, o Plano Safra, ele inicia dia 1º de julho de todo ano e finaliza dia 30 de junho. Nós da Cressol fazemos há vários anos já esse movimento de antecipação. Mas, de fato, o que é essa antecipação? O produtor hoje ele já pode estar encaminhando os projetos deles de custeio para estar sendo financiado agora, garantindo recurso, taxa de juro, condições do Proagro e prazo desse atual Plano Safra. Então o produtor não precisa esperar lá julho até sair as regras normativas, calibrar sistema, para daí ele conseguir acessar o recurso. Então nós da Cressol, ele pode acessar o recurso agora em maio já, todo o recurso de custeio dele. Então, o produtor que tem demanda para custeio de trigo, soja, milho, independente da cultura, ele já pode estar enviando o projeto. Então, esse é o nosso movimento de antecipação da safra. E até o Diego, né, gerente da agência, ele pode estar aqui trazendo mais informações, mais relatos. Inclusive, até a antecipação da safra, ela não se resume apenas em custeio. Sim. Ainda existem algumas linhas abertas, até mesmo para investimento. Então, o produtor que está com demanda aí de máquina, correção de solo, aquisição de matrizes, a gente também está conseguindo acessar. Então, esse é o nosso movimento de antecipar o Plano Safra. Quando a gente fala antecipar o Plano Safra, é que o produtor antecipe o acesso ao recurso. Sim. Mas não que ele vai ter antecipado a condição do Plano Safra que ia ser lançado em julho. Até porque a gente não sabe qual que vai ser as taxas, quais vão ser as condições. Então é melhor o produtor garantir esse recurso agora, nesse momento. Em julho, ele já começa a ter um ano safra com o limite dele total. Total que eu digo que ele pode acessar a totalidade que a linha permite, aproveitando o limite que ele tem agora nesse ano ainda. Olha que interessante. Então, por exemplo, se o produtor quiser hoje procurar uma agência para estar sabendo mais, ele consegue? Sim, Emily. A gente tem alguns cortes ali que tem casos que o produtor consegue fazer essa antecipação e tem casos que não. Depende um pouco do limite, né? Orçamentário do cooperado também, né? Sim. Mas a gente já vem nessa frente aqui, trabalhando já há vários anos a questão da antecipação, né? A gente conseguiu, cada ano, vir antecipar mais,
por N fatores. Uma delas é que o produtor, geralmente na época período de maio, é uma época que o produtor já está começando a fazer as compras dos insumos pensando na próxima safra. Então ele está fazendo o seu planejamento financeiro de acordo. Então a gente identificou que era uma oportunidade, né, dos produtores estar acessando o crédito com antecipação, e a gente cada ano conseguiu fazer mais e melhor a antecipação do crédito para o nosso produtor, pensando na oportunidade dele que tinha para fazer essa aquisição num período antes da liberação do novo plano safra, igual o Lucas trouxe aqui, que ocorre em julho. Então é uma oportunidade para o produtor, ele consegue fazer um planejamento, consegue ter um recurso, consegue garantir o recurso para comprar os seus insumos de semente, de adubação, de herbicida, de fungicida de forma antecipada. Isso que gera mais bonificação ao cooperado, ele ganha mais desconto, então ele consegue fazer o planejamento antes de começar o início da safra, né? Então é bem expressivo. E hoje o produtor rural, ele está mais consciente dessa importância do planejamento financeiro, ou ainda vocês veem que eles têm uma dificuldade de antecipar esse planejamento? Hoje o produtor, o próprio cenário, né? Tá ele forçando a ter esse planejamento mais de fato na ponta do lápis. Sim. Antigamente o produtor ele queria os insumos para a safra e esperava a colheita. Hoje já não, a gente já vê a margem sendo achatada, então o produtor está de fato fazendo um planejamento. Ele está economizando ali R$5 numa formulação de adubação, numa correção de solo, ele está fazendo conta e está se planejando cada vez mais. Até mesmo na própria rotação de cultura, ele já está pensando, eu colhi o soja agora, eu vou conseguir plantar um trigo, depois que eu tiro o trigo eu consigo fazer soja novamente, eu vou fazer um safrinha, a área de inverno eu vou deixar para o gado leiteiro. Então ele de fato mesmo está fazendo esse planejamento para os próximos anos safras, até para as próximas safras, e até mesmo o próprio sistema financeiro está fazendo com que ele tenha esse planejamento. O próprio ato dele fazer um projeto, ter um acompanhamento técnico, uma pessoa ali especializada nas culturas, na parte financeira, que é o próprio gerente, atualização cadastral, levantamento de patrimônio, quanto que ele está tendo de renda, isso já vem ajudando ele cada vez mais a ter esse planejamento para os próximos passos da safra. Olha que importante isso. E também, pelo que eu entendi, essa antecipação, esse planejamento ajuda ele a ter menos perdas na propriedade, isso? Hoje também a gente vive um momento de escassez, né? Escassez de produtos, né? De insumos básicos para a produção. A gente vive uma escassez que gera um custo maior ao produtor. Então, quando ele faz essa antecipação de custeio, ele faz esse planejamento, ele garante os insumos básicos para fazer o plantio da próxima safra. Então, quando ele trabalha a antecipação, ele trabalha o planejamento financeiro. Então, ele garante os insumos, garante o crédito, garante a contratação do seguro para a nova safra que vem pela frente. E a gente entende também que o produtor está vivendo um momento de dificuldade, né, de escassez de produto, escassez de insumo, e também ele está olhando para um cenário lá na frente bem desafiador. Sim. Um dos desafios que a gente identifica lá na frente para o produtor é a questão climática, né? Então, a gente está vendo em notícias, né? Sim. A gente pode ter um clima não tão favorável ao produtor na próxima safra. Então, garantindo a antecipação, muitas vezes ele já garante a contratação do seu seguro. E a gente tem as linhas, as contratações de seguro, tanto na base de Proagro, que é uma contratação via governo federal, como as seguradoras, que são umas contratações de seguro via particular, que a gente chama aí com seguradoras. Então, ele garante sua produção. Fica mais sólido, mais estável e menos preocupado também. Eu imagino. E até a própria escassez de insumos, como o Diego falou, né? A gente, há vários anos, acontece algum acontecimento internacional que dificulta. É o preço do adubo nitrogenado que explode, é o preço do fosfato, do Roundup ali, comumente falando. Então, quanto antes o produtor conseguir comprar e garantir, é melhor para ele. Quantos produtores que deixam para fazer a compra ali no momento do plantio, em setembro, outubro? Às vezes nem a semente que ele
quer, aquele Sim. cultivar que ele está querendo plantar, ele tem acesso. Ele vai ter que plantar o que sobrou nos estoques. E geralmente é uma semente não tão boa de qualidade, o ciclo dela já não é compatível com a nossa região. Então são N fatores aí que acabam dificultando o desenvolvimento da safra. Então são exemplos, né, que o Diego trouxe aqui, né, aproveitou o gancho também para a gente estar discutindo e deixando muito bem claro a importância que é o produtor fazer antecipado a aquisição dos seus insumos. E agora com essas crises globais aí do Oriente Médio, eu acredito que essa antecipação é muito importante, porque não sabe como que vai estar o preço dos insumos, né? É que acabam variando conforme acontece lá fora. A gente fala respinga aqui no Brasil, né? E ainda mais no nosso setor, o agro, que é um dos setores que movimenta o Brasil, né? É um dos maiores, como que eu falo, motor que faz o Brasil avançar. Então, essa importância de antecipação realmente é muito válido para o produtor, né? Para esse planejamento, para evitar, né, que ele se frustre lá na frente, não tenha qualidade na sua plantação. E para que ele possa fazer essa antecipação, precisa atualizar um cadastro? Como que é feito? A antecipação da safra, nós da Cressol trabalhamos com 2 movimentos. O primeiro que a gente chama de massificado. Então é uma forma que a gente encontrou de bonificar aquele produtor cooperado Cressol, que já tem um histórico ali conosco, que vem fazendo pagamentos adimplentes em dia. Então o que acontece? Para esse produtor que fez custeio conosco nas safras passadas, pagou em dia, o custeio dele já está automaticamente aprovado. Olha que bom. Então ele não precisa de análise de crédito. A atualização cadastral desse produtor também, ela já é um pouco mais branda. Ele não precisa levar toda aquela documentação para ter acesso a esse crédito. Então, o produtor que já tem conta conosco, já tem um histórico de pagamentos adimplentes, o custeio dele já está aprovado para essa safra agora. Nossos gerentes já estão entrando em contato com esses produtores, já está avisado, né, que o projeto dele já está aprovado, e é para ele procurar o seu técnico aí para estar desenvolvendo o projeto. Então a gente tem vários técnicos credenciados aqui na nossa região. Cada produtor já tem o seu técnico de confiança, muitas vezes até a própria cooperativa de produção que ele compra, que faz o projeto, mas a gente já está fazendo esse trabalho. Para produtores que ainda querem conhecer a Cressol, uma abertura de conta, ou que ainda é nosso cooperado e ainda não acessou o custeio, aí sim, ele vai precisar ir até a agência e fazer a atualização cadastral. Mas a atualização cadastral também não é um bicho de 7 cabeças. Hoje o produtor, né, com o meio digital, ele está fácil dele conseguir. Ele vai precisar da nota dos últimos 12 meses, né, das notas fiscais de venda, ou declaração de imposto de renda, ou também o próprio técnico, o engenheiro agrônomo, pode estar fazendo uma declaração de renda para ele, uma declaração de produtividade. Vai colocar todas as culturas que o cooperado tem, quais foram as produtividades, quais foram as áreas. Então, basicamente, a atualização cadastral é isso. Informar a renda, se teve a atualização de bens, né? Muitas vezes o produtor aí comprou uma máquina nova, está plantando uma área nova, conseguiu arrendar, comprou, enfim. Essa é a atualização cadastral. Então, ela é muito importante e também é fácil, vamos dizer assim, na atualidade, né? Não precisa mais o produtor ficar ali no registro de imóveis agendando para tirar cópia de matrícula. Eu imagino. Então a gente conseguiu evoluir bastante também a atualização cadastral. E também tem outros jeitos de atualizar, que aí o próprio cooperado e gerente entra em contato e a gente facilita aí o máximo possível. Mas sim, ele precisa atualizar o cadastro para acessar as linhas de crédito. Aquele produtor que já tem um histórico conosco, a gente já faz isso meio que automaticamente, de acordo com a movimentação. E aquele que não está com o seu fluxo financeiro dentro da Cressol ou ainda não é cooperado Cressol, é feito da maneira tradicional. Legal. Então, só para reforçar. Então, por exemplo, eu sou uma produtora rural e eu não tenho conta na Cressol, mas eu quero conhecer a antecipação, eu quero participar. Se eu for lá hoje abrir uma conta e fazer essa atualização com vocês, eu posso entrar nessa antecipação ou ainda não?
Pode, Emily. Tem alguns critérios que precisam ser avaliados, não pelo lado da cooperativa, pelo lado da Cressol, mas pelo plano safra, né? Então tem algumas travas, alguns critérios que muitas vezes enquadram ou desenquadram. Mas a gente conseguindo te atender, a gente consegue fazer a antecipação. Não conseguindo te atender no momento, a gente tem o novo plano safra que é aberto em julho, aí que voltam os limites de crédito ligado ao CPF para você buscar crédito, seja no âmbito de custeio ou seja no âmbito de investimento. Por isso que a gente sempre fala da questão do planejamento, né? Do cooperado voltar ao planejamento. Então, muitas vezes consigo fazer agora, tenho benefícios, mas se eu esperar lá para julho, também consigo contratar dentro do novo plano agrícola. Né? Interessante. Essas travas que o Diego trouxe, né, que são os limites que o produtor pode tomar, hoje existem 3 classificações de produtor. Sim. Que é o Pronaf, que é o pequeno, o Pronamp, que é o médio, e os demais que seriam os grandes agricultores, agricultura empresarial. Então, hoje o pequeno agricultor, ele pode tomar até R$250 mil de custeio no ano safra. Então, às vezes o produtor aí já tomou 200 mil nesse ano safra, de julho até maio agora. Ele precisa de mais 100 mil reais. Então, ele não vai conseguir acessar nesse plano safra. Sim, só no próximo. Só no próximo. Ele pode tomar o valor que ele tem restante agora, né, que seriam 50 mil, e o restante ele pode acessar em julho. Interessante. Então, o Pronamp, o médio produtor, ele pode tomar até R$1,5 milhão no ano safra. E os demais produtores, agricultura empresarial, até 3 milhões. Então, esses seriam os limites que os produtores podem estar tomando e acessando no atual plano safra. Por isso que vamos dizer assim, a vantagem. Eu tomei 200 mil reais, tenho 50 livre. Faço 50 que eu tenho disponível agora, que em julho eu vou ter mais 250 mil para mim estar acessando. Então, às vezes acontece alguma compra de oportunidade, principalmente relacionada ao gado de corte, gado leiteiro, que ele pode estar acessando com o custeio. Muitas vezes a gente fala de custeio, a gente lembra das culturas agrícolas, né? Soja, milho, trigo, feijão. Sim. Mas também dá para fazer custeio para gado de corte e gado de leite também. Que são aí modalidades até então pouco difundidas, não são todos os produtores que sabem dessas linhas, mas que é possível fazer. Olha, interessante. Eu já achei que era mais para plantio mesmo, não entrava o gado, né, a pecuária. Exato. E além dessa agilidade, a antecipação ela também traz vantagens para o produtor, né? Vantagens financeiras. Quais são as principais vantagens para o produtor que antecipa esse plano? Os juros menores, alguma coisa assim? Com certeza. Quando que ele faz a antecipação, muitas vezes você tem uma trava já do momento da contratação. Então, o produtor, tem bastante produtor que muitas vezes faz a base de troca, né? Que vai lá e faz um contrato de entrega futura na cooperativa de produção, baseado num preço X que ele faz a contratação. Então, esse produtor ele acaba tendo uma alta taxa de juro. Não vamos classificar alta, mas comparada ao cenário agrícola é um pouco maior, né? Sim. Então, quando ele faz essa contratação antecipada, ele trabalha dentro de um limite de crédito de um Pronaf ou de um Pronamp. Então, taxas subsidiadas pelo governo. Então, ele sai de uma taxa de juro X para uma taxa de juro Y. Então, essa diferença de taxa de juro é compensatória para o produtor. Ele sai de uma taxa menor para uma taxa menor e já garante a sua contratação de crédito também. Por exemplo, né, que o Diego nos trouxe aqui, se ele comprar direto para a safra, talvez ele vai estar pagando 22%, 25% ao ano. Sim. Essa taxa de juro. Se ele fazer o custeio conosco antecipando, todo esse juro que ia ser cobrado futuramente vai ser dado desconto também. Olha que bom. Então aí ele vai ter, quem sabe, 15%, 17%, 20% de desconto em fazendo o custeio conosco. Então ele vai trocar uma taxa de juro de 20%, 22% ao ano, que é o que mais ou menos o mercado está cobrando para vender para a safra. Se ele for um Pronaf, ele vai estar pagando 8% ao ano, se for uma lavoura de soja. Então só esse desconto aí já vale muito a pena ele estar fazendo. E até se o produtor não quiser antecipar ou não fez ainda a compra dos insumos, né? Ele pode estar deixando esse dinheiro aplicado até ele fazer a compra dos insumos.
Então o dinheiro não vai ficar parado, não vai ter nenhum custo adicional em cima disso. Então aí já são duas vantagens financeiras que ele está garantindo e está antecipando a safra dele. Bem importante. E, por exemplo, se ele comprar com essa antecipação e ele comprar os insumos, ele consegue melhores preços comprando antes? Com certeza. Ele compra muitas vezes no preço à vista, aí tem bonificação pelo pagamento em dia também, né, antecipado. Então, muitas vezes o cooperado lá, o produtor, consegue 15%, 20%, que nem, igual o Lucas trouxe aqui, de desconto na antecipação da compra dos insumos. Bem legal, eu tive um convidado aqui que ele falou assim, quem sai na frente bebe água limpa, né? Então é mais ou menos isso, né? Se você antecipou, vai conseguir o melhor insumo, o melhor preço, né? As melhores vantagens. Bem interessante. Então, fica aí, produtores, se antecipem, vão até a agência da Cressol falar com os meninos, que tenho certeza que vocês vão, né, explicar todas as dúvidas para eles. E vocês sentem que hoje o produtor está cada vez mais preocupado com essa gestão de risco, com esse planejamento da safra? Ou vocês ainda sentem que esse assunto às vezes ainda parece meio longe, distante para eles? Hoje a gente percebe que ele está cada vez mais preocupado. Infelizmente a gente acabou aprendendo pela dor, né? Nos últimos anos aí a gente sempre teve um evento climático. Tivemos o tornado aí no Rio Bonito, que devastou não somente a cidade, mas fez grandes estragos no campo. Então, além das propriedades, das lavouras, teve muitos produtores que perderam barracão, perderam maquinários, a própria produção, animais. Esse ano agora, de dezembro a meados até de fevereiro, tivemos uma forte estiagem em algumas localidades. Então, o produtor perdeu bastante produtividade. Ano passado também sofremos com estiagem nesse mesmo período. Ano retrasado foi aquela chuvarada de outubro e novembro. Então o produtor, o cenário obrigou ele a ele entender e se adaptar ao momento. Então, infelizmente, o próprio cenário ensinou o produtor que ele tem que seguir um planejamento financeiro, um planejamento de risco, para ele se manter na atividade. Até mesmo, né, saindo um pouco do agrícola, o que a gente viveu no leite nos últimos meses, não vamos falar nem de anos. Quantos produtores saíram da atividade por não ter um planejamento? Há um ano atrás, um ano e meio, alta dos preços, o produtor não guardou um recurso aí para o momento da baixa, talvez não investiu naquele momento, só sugou da propriedade. Aí quando teve a baixa dos preços, o inverno, o produtor acabou saindo. E agora para ele retornar vai ser cada vez mais difícil. Eu imagino. Muitas vezes ele vendeu as vacas, vendeu toda a infraestrutura dele. Então para ele retornar agora já está com um custo muito alto. Então ele vai ter que se adaptar em outra atividade, tomando as precauções, né, com o risco climático e o risco financeiro também. Então hoje o produtor ele já está mais antenado na manutenção da propriedade e manutenção da atividade também. Interessante. E vocês dão por exemplo, não é nem relacionado à antecipação do plano safra, mas, por exemplo, se o produtor tem ali dificuldades em entender a forma como ele deve fazer esse planejamento, vocês dão esse suporte? Tem alguém da agência que, por exemplo, visita a propriedade lá para entender a realidade do produtor, entender as dificuldades deles? Exato, Emily. O principal diferencial que a Cressol traz, voltado ao produtor, geralmente está ligado muito ao relacionamento que a gente tem com os cooperados. Eu tenho um relacionamento muito próximo lá com o pessoal da minha agência lá de Vermont, né? A gente tem uma história grande lá, mais de 10 anos atuando. Então a gente muitas vezes está dentro da propriedade lá, conhece a realidade do produtor, e a gente muitas vezes é um conselheiro dele também, né? Trazer benefícios lá, trazer alternativas para a gente minimizar esse risco ali, que nem igual o Lucas trouxe aqui, né? Porque a gente entende que a gente tem um período de achatamento de rentabilidade do produtor. Então
a baixa rentabilidade que está tendo não é o momento do produtor muitas vezes expor o seu patrimônio e a sua produção. Não é um momento. Outros momentos seria mais tranquilo para o produtor. Esses momentos, esses anos de dificuldade, não é o momento de você expor esse risco ali na sua propriedade. Sim. Então, cada vez mais a gente enfatiza para os produtores a contratação dos seguros, né? Para garantir a sua produção. Então, muitas vezes eu tenho lá meu plantio de soja, meu plantio de milho, meu plantio de feijão exposto ao clima. Então, o produtor coloca semente, a melhor semente, o melhor adubo, a melhor tecnologia e espera o que vai acontecer. Sim. E muitas vezes, quando você espera, você não sabe o que você vai colher. Então, a gente identifica assim, que é uma oportunidade para o produtor não expor a desafios, a risco. Cada vez mais garantir a sua produção e a sua propriedade. E temos os seguros que garantem isso daqui. Então, quando a gente está dentro de uma propriedade lá, conversando com o produtor, a gente coloca essas questões para ele também, né? Os benefícios que ele pode ter legal. Contratando e deixando de se preocupar com o risco possível lá na frente, quando ele faz esse planejamento antecipado, né? Legal, então essa proximidade que vocês têm gera confiança, né? Eu vejo que o produtor rural, ele precisa confiar para poder, vocês podem me ajudar aqui na questão financeira, mas eu acho que ele tem muito que confiar, né? Então, provavelmente essa proximidade de vocês gera essa confiança ajuda do bastante. Produtor, eu imagino. E até mesmo, né, a Cressol, ela preza muito por esse relacionamento e proximidade. Assim como o Diego falou, né, nós temos vários gerentes e a rotina deles tá visitando o produtor. Então, eu posso garantir hoje que 100% dos gerentes de relacionamento da Cressol conhecem as propriedades, conhecem a estrutura, porque até muitos produtores, como você falou, ele tem que confiar no vendedor, no consultor dele. Porque senão ele pensa, não, mais um aqui está querendo vender, está querendo lucrar em cima de mim. E nós da Cressol, de maneira alguma, queremos isso. Nós queremos que o produtor cresça, que ele prospere, para que a cooperativa também possa crescer juntamente com ele e dar essas oportunidades. Porque se nós explorar o produtor, não manter uma relação de confiança, ou até mesmo vender um produto para ele inadequado, nós vamos estar se prejudicando nós mesmos. E quebrando até mesmo essa relação que nós prezamos tanto e dando margem aí para outro concorrente tá atendendo ele. Então nós da Cressol, sim, prezamos demais pelo relacionamento. Muitos produtores até na entrada da propriedade já tem uma plaquinha: não recebemos vendedores. E nós da Cressol não somos vendedores, nós somos consultores. Essa relação que o Diego traz de confiança do produtor ligar pedindo se é um momento de eu, quem sabe, trocar de carro, de eu estar arrendando mais um pedaço de área, enfim, da decisão financeira que eles tomam com nós da Cressol foi conquistado com o relacionamento, com aquela conversa informal fora da agência, na festa da comunidade, naquele chimarrão no final da tarde. Foi com isso que a Cressol conseguiu conquistar e ter essa relação de proximidade com o produtor. Interessante. E partindo agora para as linhas de crédito e esse apoio, quais são hoje as linhas de crédito, as principais linhas de crédito procuradas pelos produtores? O Diego, que está mais na ponta aí, né, recebendo os produtores dia a dia na agência, ele pode trazer para nós aí um pouquinho do spoiler do que o produtor do Vermonte e da região está querendo saber. Hoje a gente tem, praticamente a gente está finalizando as operações de contratação de custeio de trigo, né? Então as operações de inverno, e já está iniciando as contratações de custeio do soja e do milho e do feijão da safra de verão. Então, como um todo, o custeio é um produto que ele é mais tomado pelo produtor. Mas a gente tem as demais linhas também de investimento, né? Que a gente olha para a propriedade, lá olha para a máquina do cooperado, para a propriedade, para a casa, para o barracão. Então, a gente sempre fomenta também com ele as linhas de crédito na modalidade de investimento. E a gente tem as demais linhas também, igual o Lucas trouxe aqui, né? O cooperado vai trocar de veículo, trocar de carro, tem as linhas para troca também.
pensando em fazer em planejamento financeiro, que a gente muitas vezes trabalha, Sim. temos as questões, as linhas, as modalidades de consórcio para o cooperado, pensando em fazer um planejamento, pensando em uma aquisição para ele, para um filho, pensando numa legal. questão de sucessão. A gente tem o consórcio, que é um produto bem atrativo quando a gente pensa em planejamento a longo prazo, né? Então, hoje a cooperativa, a Cressol, ela é completa, ela consegue atender o produtor de começo, meio a fim. Então, seja no crédito, seja nos produtos e serviços, que é o seguro, seja no consórcio, que é pensando no planejamento, na sucessão familiar ali com o produtor. Então, a gente fala, hoje é uma cooperativa completa que consegue atender de começo e meio ao fim ao produtor. Legal. E esses consórcios que vocês falam, eles atendem tanto, por exemplo, para trocar um equipamento, trocar um carro, ou melhorar até a condição de moradia de um produtor, ou para bens, serviços, por exemplo, ele quer fazer um serviço lá na propriedade. Tem consórcio para isso também, ou seria um... Emília, quando a gente fala de consórcio, a gente sai um pouco do produtor e atende todo o cooperado. Tanto legal. Pessoa física, quanto o PJ, que é o empresário, e o nosso produtor. Então, temos classificações de diversos tipos, né, de consórcio, seja para aquisição de um imóvel, né? Sim. Então, penso em fazer uma aquisição de uma terra, de um lote, de uma casa na cidade, né? E a gente vive esse ambiente aqui de bastante de mudança, Sim. né? Então, o produtor muitas vezes está pensando, estou na minha propriedade, quero construir uma casa na cidade para ir morar. Não, estou na propriedade, quero trocar meu trator, estou na propriedade, quero trocar meu veículo. Então, as linhas, as modalidades de consórcios, ela abrange toda essa questão que o cooperado precisa, né? Há alguns critérios que não enquadram, né? Mas quando o cooperado pensa, vou trocar de carro, quero um carro novo. O consórcio atende muito bem. Quero fazer aquisição de um imóvel, de uma terra. Tem a questão que a gente trabalha dentro da aquisição de imóvel para o consórcio, que ele pode ser um bem de família, né? Então, estou herdando uma terra, um imóvel, uma casa, eu posso fazer um consórcio para lá na frente eu ter uma carta para fazer aquisição das demais partes, né? Então, por isso que a gente fala que o consórcio é um excelente produto para quem trabalha o futuro e planejamento financeiro. Estou pensando daqui 5 anos o que eu pretendo ser, o que eu quero ser e aquele sonho que você tem, né? Legal. Você tem um sonho de ter um carro novo. Então, se você tem esse sonho e você faz um consórcio, você consegue adquirir ele com o planejamento financeiro. E é um dinheiro que está sendo aplicado, né? Não é um dinheiro que está sendo jogado fora, né? Exatamente. Sim. E até mesmo o consórcio para o produtor rural. Muitas vezes ele pode até mesmo fazer um poço artesiano. Então, uma prestação de serviço ali que ele pode acessar com o crédito rural. Olha que beleza. Mas com o consórcio ele vai ficar muito mais desburocratizado. Placa solar, ele também pode acessar com o consórcio. Uma festa de casamento, né? Produtor, o público em geral também dá para acessar. Então, muitas vezes, com a escassez até mesmo do crédito rural que a gente já viveu, vive ainda, o consórcio é uma grande saída para estar suprindo aquela necessidade. E também, por mais que o crédito rural, o recurso do BNDES, é uma taxa acessível, quando a gente compara com o valor do consórcio, ele acaba sendo mais atrativo ainda. Mas para aquele produtor que se planejou, se o produtor está com pressa, precisa adquirir aquilo logo, aí ele tem que partir para uma linha de financiamento, pagando um pouco mais caro. Mas se ele se planejar, daqui 4, 5 anos, comprei meu trator agora, daqui 7 anos eu penso em trocar. Troco de trator e compro a carta de consórcio junto. Terminei de pagar o trator, eu já tenho outro novo com a carta de consórcio. Então, são maneiras que o produtor tem de planejar e economizar muito com essas alternativas que nós temos. Muito interessante. Até você falou do poço artesiano. Lembrei, né, que a gente estava em uma entrevista e o pessoal falou que muitas localidades ainda não tem poço artesiano e isso dificulta, eu acredito que dificulta muito, né? Porque depende, né, de ir a água até, enfim, e até aqui em Laranjeiras tem uns assentamentos, alguns lugares que não tem. Então, se o produtor, por exemplo, for lá, tiver uma conta com vocês, ele consegue fazer um consórcio para construir um poço artesiano. Sim. Hoje o consórcio permite qualquer aquisição de bem
ou serviço, né? Desde que seja um bem durável, assegurável e também que venha trazer rentabilidade. Então a gente consegue adquirir ele com o consórcio. Muito interessante. E partindo para os lados dos seguros, quais são os seguros que vocês oferecem, principalmente para o produtor rural, agora que a gente está lendo muito que vai vir aí um super El Niño, não sabemos como vai ser o clima daqui a alguns meses, mas que vai trazer dificuldade, né, para esse segundo semestre de 2026. Vocês têm seguros contra essas crises climáticas? Como que funciona? Exato, Emily. Hoje a gente tem essa bagagem de seguros para o produtor, para o empresário, para a pessoa física. Ela consegue atender a assegurar toda ao seu patrimônio. Então hoje a gente tem seguros veiculares, né? N seguradoras. Então a gente consegue fazer várias cotações, trazer o melhor preço para o cooperado. Especificamente para o nosso produtor, quando a gente vai lá na propriedade, a gente tem o porteira fechado, né, que ele é um seguro que ele abrange toda a sua propriedade, mas muitas vezes o produtor trabalha individual ali, eu quero fazer só o seguro da minha casa, só o seguro do meu barracão, é interessante. Então a gente tem como fazer esse seguro individual, penso fazer só o seguro da minha casa, só o seguro da minha máquina, da minha colheitadeira, do meu trator, porque muitas vezes o cooperado ele identifica riscos também, né? Ele sabe qual que é o maior risco que ele tem dentro da propriedade. Sim. E a gente conversa com ele, a gente consegue entender também e dar vazão para essa contratação do seguro, por exemplo, para a casa, para a colheitadeira, para o trator dele. Pensando no seguro da produção, que a gente está pensando em planejamento, é um seguro a longo prazo, a gente tem as modalidades de seguro que eles trabalham com a questão de contratação para a produção. Então, plantei meu soja lá, eu quero contratar meu seguro. Então, a gente tem trabalho com o seguro de Proagro, né? Ele é um seguro ligado ao governo federal e muitas vezes quando o cooperado não consegue contratar dentro do Proagro, a gente tem também as modalidades de seguro particular por seguradora. Muitas vezes o cooperado opta por fazer uma contratação numa modalidade de seguro, fica mais rentável para ele, menor custo. Então, essa questão, o produtor muitas vezes ele define qual que é o seguro que ele vai contratar. Mas sim, a gente hoje consegue atender todos os produtores com todas as seguradoras possíveis ali para atender o produtor, seja em produção, seja em preço também, né? Nossa, que bom. Hoje, né, o Diego falou ainda que principalmente na parte de produção, a gente tem o Proagro e o seguro privado. O Proagro, ele é um seguro que ele garante custo. Então, se o produtor investiu R$20 mil para fazer a lavoura dele, ele vai estar garantindo ali esses R$20 mil. Se a produção dele for superior a isso, o seguro não vai indenizar. Então esse é o seguro Proagro, que ele garante o custo da produtividade dele. Sim. Já as seguradoras particulares que trabalham, elas garantem produtividade. Então o produtor lá, ele vai plantar soja, as seguradoras geralmente estão assegurando de 90 a 110 sacas por alqueire. Então essa é uma garantia que o produtor tem. O soja pode ir a R$20 a saca ou pode ir a 300, que se ele colher menos que essa produtividade, ele vai estar recebendo. E o produtor também já pode contratar, nesse momento, qual que é o valor da saca que ele quer receber. Então, eu quero receber R$150 a saca de soja, assegurando a produtividade de 110 sacas. É isso que ele vai receber. Muitos produtores ainda têm um preconceito ou não gostam de fazer o seguro da lavoura porque eles querem garantir lucro. Às vezes o produtor investe lá para colher 180 sacas de soja por alqueire, para colher 500 sacas de milho por alqueire, e ele quer que o seguro indenize isso. Só que não existe seguro para lucro, né? Todo seguro ele cobre o capital, ele cobre custo. Então, muitos produtores acabam não contratando, querendo correr todo esse risco, porque o produto não está garantindo o potencial da lavoura dele. Mas não existe nenhum tipo de seguro, né? Até mesmo quando a gente cita o seguro do carro. Quando nós fazemos o seguro do carro, ele vai cobrir o valor da tabela FIPE. Ele não vai cobrir um valor a mais. Na questão da lavoura é a mesma coisa. Ele vai cobrir o custo, o valor que o produtor investiu. Aí ele tem esse preconceito, esse medo,
porque ele quer receber o valor da produtividade. Aham. Mas o seguro é para ele garantir que ele não comece o próximo ano com uma dívida. Sim. Que ele pelo menos tenha recurso aí para ele se livrar do BO que deu, né? Para ele conseguir no próximo ano sim plantar e ter aquela produtividade que ele espera. Então são aí, não vou dizer mitos do seguro, mas são pequenos detalhes que tem, e é bom a gente esclarecer para o produtor, né? Com certeza. Muitas vezes um produto mal vendido, uma venda mal feita do seguro acaba queimando esse produto, essa modalidade. Então nós prezamos sempre deixado muito bem claro para o produtor que seja no Proagro ou no seguro particular, essa é a condição, para que não chegue lá no acionamento e aí a gente acaba tendo um problema, que ele não recebeu o valor que ele queria, que ele estava precisando. Então segura para garantir custo e para garantir custo. Não tem como garantir lucro com seguro particular, com seguro de carro, com seguro de vida, enfim. É o valor contratado. Sim. Mas é algo assim que tem que trabalhar também, né? A consciência, né? Eu vejo não só para o produtor rural, mas nós também, né? O seguro, vou falar assim, eu tenho em casa um pai que não gosta de seguro. Não vou pôr seguro no meu carro, não precisa, não vai acontecer comigo. Mas vai que acontece, né? Então o seguro, ele é uma maneira de se prevenir, né? E também é um planejamento, né? Não deixa de ser um planejamento. Assim, seguro é para não usar. Isso. Se acontecer, você tem que ter o seguro. Faz 10 anos que eu tenho o seguro do carro e nunca bati o carro. Graças a Deus. Ainda bem. A gente não faz o seguro esperando bater o carro. Não faz o seguro de vida esperando para morrer. não tem nem lógica. Mas quando acontecer, a gente tem que ter uma segurança. Com certeza. Para repor aquele dano. Enfim, essa é a real finalidade. Tem uma frase que fala: seguro é igual paraquedas. É melhor você ter, porque na hora de se precisar você tem. Se você não tiver, já era. E tem vários casos até com o produtor rural. O produtor rural geralmente tem um valor de patrimônio grande. Sim. Qualquer hoje, com o valor da terra, né? 5 hectares, 10 hectares, aí tem um valor grande. Quando os pais acabam falecendo, muitos filhos não têm condição de fazer um inventário. Aí acaba gerando um problema, vendendo por um preço bem abaixo do mercado para o comprador conseguir fazer isso. Sim. Se o produtor, a família tiver o produto seguro de vida, o valor do seguro ele já nem entra no inventário. Então já é um valor que o produtor consegue custear a família, né? A manutenção daquela família aí nos próximos meses, próximos anos, com a falta daquele genitor, e também de garantir o seu patrimônio. Então muitas vezes o produtor, né, tem um medo de quando morrer o filho vender, se desfazer de todo o patrimônio. Ele tendo o seguro de vida é uma forma dele blindar a propriedade dele, porque ele vai estar assegurando com que aquele patrimônio, aquele imóvel fique com a família e não apareça um aproveitador de mercado oferecendo um valor bem abaixo para resolver toda essa parte de impostos, honorários de advogados, enfim. Aí todo mundo sabe como que funciona nesses momentos aí. E geralmente a família já está fragilizada, já está passando por alguma condição. O seguro de vida ele também tem essa finalidade de garantir o patrimônio e a sucessão familiar e até mesmo da atividade. Eu já não sabia disso, olha só. É algo... E não só nessa questão, mas a gente vê que acontece isso no dia a dia, né? O dono lá da terra faleceu e os filhos daí vendem a terra a preço, né, de banana porque não tem condição de pagar um inventário, que querendo ou não é uma coisa bem burocrática e que demora muito tempo, né? Então gera um custo alto. Então é muito interessante saber, fica aí para o nosso produtor, né, adquirir esse seguro, porque eles acham que é um dinheiro às vezes que não vou precisar, né? Mas vai que. Né? E acontece, né, infelizmente, com certa frequência, quando tem o falecimento de algum familiar, a primeira coisa que a família tem, vai na instituição para ver se tem um seguro de vida. Daí a gente tem que falar, não, ele não quis contratar. Ai, que tristeza. Aí tem vários casos assim que ocorre
desse jeito. Eu imagino. E, né, a gente entrou nesse assunto de seguro e tudo mais, e puxa o gancho dos diferenciais que a Cressol oferece, né? Esse apoio. Vocês falaram que, por exemplo, o Diego, que tá lá no Virmonde, né? Uma cidade menor, e sempre tá nas propriedades, conhece o produtor. Vocês têm essa proximidade com o produtor, dele confiar nos técnicos que vocês indicam? Como que é essa proximidade? Eles... Não, eu prefiro conversar com outra pessoa. Não, mas eu conheço o Diego, ele não vai me indicar alguém ruim, né? Eles confiam nos técnicos que são cadastrados. Eu não sei se tem técnicos dentro da agência ou são terceirizados. Como que funciona? Emily, toda a parte técnica, ela não é nem terceirizada, né? A gente só simplesmente acata um projeto vindo de um técnico. Legal. Mas sim, os nossos técnicos que a gente tem lá em Vermonte, tem dentro da cooperativa da Vale das Águas, que são os demais parceiras, né, as demais agências, são pessoas que a gente confia também, né? Sim. Que a gente está colocando ali uma vida financeira dentro de um projeto, de um cooperado, e nós temos que acreditar e enfatizar o que está dentro desse projeto e nós acreditar. Então, os técnicos são nossos parceiros lá no campo, né? Muitas vezes a gente está todo dia ali quase trocando informação de produtor, passando orientação. Sempre tem mudança dentro do crédito agrícola, então a gente sempre está alinhando com eles, passando as melhores oportunidades para eles ser uma mão direita nossa lá dentro do campo lá com o produtor. Entendi. Então é uma parceria que dá muito certo nós com os técnicos lá dentro de Vermonte, essa parceria, né? A gente tem relacionamento com eles ali, de poder falar para eles qual que é a melhor oportunidade, eles trazem a realidade do produtor. A gente consegue muitas vezes fazer um plano de ação, se antecipar, né, a problemas que o produtor está enfrentando, trazer soluções financeiras diferentes, porque eu vejo assim, todo momento a gente precisa se reinventar, né? Sim. Períodos anteriores a mudança não era tão constante, né? Você não precisava mudar todo ano. Agora não, todo ano o produtor precisa inovar, precisa pensar diferente, né? Porque está vindo muita mudança, né? Muita mudança de tecnologia, muita mudança de crédito, muita mudança climática, reorganização financeira do produtor, do cooperado, né? Então a gente está muito próximo dele e trazendo essas inovações para ele também, deixando ele a par das inovações que o mercado está trazendo. E muitas vezes a gente consegue colocar produtos diferentes baseado na necessidade que o produtor está enfrentando, né? Muito bom. Então, aquele produtor que não tem um técnico... Porque às vezes tem produtores que já têm aquele técnico de confiança deles. Mas aquele que não tem, se chegar numa agência e pedir lá uma informação para vocês, eu quero um técnico que me ajude. Vocês têm lá a pessoa para indicar. Exatamente. Ah, interessante, viu só? Eu também não sabia disso. E além dos técnicos, né, a gente também trabalha com a parceria com o IDR, com a Emater. Ah, legal. Então, muitas vezes aquele produtor que não é atendido por uma cooperativa de produção, que não tem um técnico dele, nós temos todo nossos técnicos cadastrados, todos esses parceiros, e além disso a gente também trabalha com a Emater e agora o IDR aqui no Paraná. Então a gente também tem essas entidades que nos auxiliam. Em alguns casos até temos consultores do Sebrae. Então a gente tem uma parceria bem grande para estar auxiliando o produtor e a atividade. Inclusive nós temos projetos sociais na Cressol que nós pagamos assistências por fora para estar auxiliando o produtor. Nós temos aí programas que vai veterinário mensalmente na casa do produtor, engenheiro agrônomo, e cuida de todas as atividades. Tem produtores que trabalham com hortifruti, tem produtores que trabalham com leite, com gado de corte, com soja, enfim. Tem cada atividade, tem o seu técnico especializado para estar atendendo o produtor. E são serviços que a Cressol paga para estar dando essa assistência nos empreendimentos. Olha que interessante. E uma dúvida, o produtor, ele além de ir lá buscar uma solução financeira para ele, um crédito, às vezes ele vai lá agora para o gerente, né, da agência, ele vai lá só para pedir uma orientação, tipo assim, não, hoje eu não quero nenhum produto financeiro, eu só quero conversar para pedir uma orientação. Acontece isso? Acontece bastante, Emily. A gente, graças a Deus, tem bastante esse contato com os produtores, né? Daí lá pensar, planejar, tomar um café, né? Conversar.
não é uma conversa em vão, né? Sim. Muitas vezes a gente está formando uma opinião para o cooperado, Sim. né? Não é aquela simples conversa, assim. Sempre tem uma conversa mais aprofundada, que a gente traz uma inovação, uma tecnologia, uma tendência de mercado para ele, né? Então essa conversa ela é muito produtiva, porque eu acho que dá muito resultado. E essa conversa que a gente apresenta o que a gente tem de melhor para o nosso cooperado, né? Interessante. E mesmo diante desses desafios climáticos, econômicos, o produtor está investindo ainda, não desistiu, tá? Vocês veem que o produtor está buscando, ou vocês sentiram que ele está meio com medo, assim? A nível de investimento, quando a gente olha cenário de contratação de crédito para investimento, quando a gente olha para empresas que vendem máquinas e equipamentos, a gente entende que teve uma diminuição. O produtor viu o risco ali na frente, tirou o pé, né? Sim. Tirou o pé, não fez novos investimentos, deu uma parada por causa do cenário que vive. Só que a gente entende também que o produtor não pode parar, né? Ele precisa estar trocando sua máquina, inovando, trazendo novas tecnologias. Aí que entra muito bem o crédito para investimento, né? Que muitas vezes, quando a gente viveu uma pandemia ali, que os preços das commodities subiram bastante, o produtor tinha recurso para movimentar só por ele mesmo, não tinha necessidade de crédito, né? Hoje não, a gente vive uma outra ponta, né? Que a necessidade ela se torna iminente, porque pensa lá, você é um produtor que está 2, 3 anos sem inovar dentro da tua propriedade, e o que a tua propriedade está dando de rentabilidade não te prioriza para você trocar uma máquina. Opa! Aí o produtor começa a olhar, preciso trocar minha máquina, preciso inovar minha plantadeira, trocar meu carro. Aí que entra a contratação de crédito como algo necessário, né? Sim. Porque as cooperativas, quando a gente pega o início dela, ela surgiu em cima de uma necessidade, né? Uma necessidade de produtores para acessar crédito. Vamos falar 30 anos atrás, quando iniciou, o produtor tinha uma necessidade de acessar crédito e não conseguia. Formou as cooperativas de crédito, formou a Cressol e começou a ter necessidade de crédito. Hoje a gente vive um momento um pouco parecido, né? Sim. Porque para o produtor inovar, muitas vezes ele precisa de crédito. E crédito subsidiado a taxas baratas, a taxas rentáveis. Então a gente olha ali a cooperativa novamente, né? Buscando satisfazer uma necessidade que o produtor tem de contratar crédito e estar inovando sua propriedade, né? Que bom. E qual que é a expectativa da cooperativa em relação a esse Plano Safra 2026? Nossa expectativa aí é otimista, apesar do cenário mostrar, vamos dizer assim, um achatamento da rentabilidade, mas como o Diego falou, o produtor está investindo ainda. Sim. Fazendo investimentos onde realmente precisa. Então agora a gente está vivendo no momento em que o produtor está investindo em atividades e produtos rentáveis. Então ele não está trocando do trator porque o vizinho comprou e ele também tem que comprar um novo. Sim. Então agora de fato esse cenário estão provocando investimentos produtivos. Agora ele está buscando uma maior produtividade para ele se manter, para eu conseguir uma renda a mais. Então a gente está com otimista para estar projetando aí um aumento de carteira, tanto de custeio quanto de investimento. Então, boa parte por causa da nossa expansão em Minas Gerais, né? Estamos expandindo a nossa área de atuação. Legal. Mas também a gente enxerga nas propriedades que o produtor está buscando mais tecnologia, está buscando uma maneira de aumentar a renda dele. Sim. E se ele não inovar, se ele não se reinventar dentro da atividade dele, o próprio cenário, o próprio mercado já está excluindo, né? Já tirou muita gente da atividade. Então, como eu falei, o produtor está sentindo na dor, né? O cenário está sentindo na dor, que é necessário um controle financeiro, um controle da rentabilidade dele. Muitos produtores ainda, já, claro, isso já mudou bastante, mas não sabe qual atividade que está pagando. Às vezes o produtor tem 5 atividades na propriedade dele. Ele tem soja, ele tem gado de corte, ele tem umas ovelhas, trabalha com um monte de coisa, mas qual atividade que está sendo a rentável, que está pagando o buraco da outra? Sim. Então, ainda existem esses casos, mas o próprio atualização cadastral, fazer o projeto, vem demonstrando e fazendo que o produtor invista
na atividade e no momento correto também. Diego citou o momento da pandemia, né? Naquele momento, comprar um trator, uma colheitadeira, naquela alta inflação, foi o pior negócio. Sim. Muitos desses produtores que acabaram saindo da atividade foi tomado por aquele impulso, por aquele momento de comprar, de aumentar naquele momento. Sim. Então a gente enxerga que o produtor ele tá mais especializado, tá com uma consciência financeira muito maior e também, né, o próprio cenário já está nos refletindo isso. Quando que a gente imaginou que ia ter uma produtividade de soja ultrapassando 250 sacos por alqueire? Nossa, recorde, né? Nunca. Então são indícios aí que o produtor está investindo cada vez mais, está tendo produtividades recordes para ele se manter na atividade. Porque antes o produtor, para ele colher mais, ele ia lá e comprava mais 10 alqueire, mais 50 alqueire, trocava por uma junta de porco e estava tudo certo. Hoje não, ele vai ter que crescer em produtividade. Nós não temos mais espaço para crescer em área. E isso é com investimento, é com melhoria, é com tecnologia. Imagino. E qual que é a mensagem que vocês gostariam de deixar assim para o produtor rural da nossa região? Nessa questão de planejamento, nessa questão de se antecipar, de estar procurando conhecimento, de buscar, né? Se tem uma dúvida, não ficar lá na casa, né? Não buscar também na internet, que às vezes a internet bombardeia a gente com informação e às vezes uma informação que não é verdadeira, né? Então, qual que é a mensagem que vocês deixam para esse produtor da nossa região, para eles se anteciparem e buscarem vocês? Emily, então a gente deixa um recado aí para o nosso produtor que procure a cooperativa ali, né? A gente pode apresentar para ele cálculos de taxas, de rentabilidade ali, achar o melhor produto para negociar com ele, né? Sim. A gente muitas vezes se torna um consultor. Então, um produtor que nos dê esse momento, né? Venha até a cooperativa, faça atualização cadastral, né, Lucas? Que é algo importante, que é algo que requer que a gente faça todo ano essa atualização. E dê oportunidade para a gente colocar ali produtos de custeio, produto de investimento dentro da propriedade, visando aumentar a produtividade do nosso produtor. Né? E se possível que venha com a família inteira ali, né? Marido, esposa, filhos, para que não ficar aquela coisa, vou ver com a minha esposa, vou ver com o meu marido em casa, vou ver com os piá. Então já traz todo mundo ali, já apresenta todas as condições, tudo que a gente tem para oferecer para todos os integrantes da família. Sim. Para que muitas vezes a gente percebe que o produtor, alguém da família queria dar um passinho a mais, mas por desconhecer o acesso àquela informação, ficou retraído. Então, aquele momento de a família inteira estar ali conversando com o gerente, conhecendo, nem que seja aquela conversa de final do dia. Sim. Ou para falar da rodada do Brasileirão, para falar do preço da soja, enfim, que procure a agência, conheçam todas as nossas soluções, nosso espaço, passe lá tomar um café, um mate. E claro, a gente veio aqui e falou muito de crédito, mas a gente também tem produtos para investidores, para poupadores. Sim. Então, quem sabe o pai quer trocar de trator, mas o filho quer guardar ali o dinheirinho dele da mesada, do valorzinho. A esposa quer guardar o valor que vem da renda do leite. Então, traga todo mundo ali para nós conversar, apresentar todas as soluções para cada atividade, para cada momento, para sair dali com um ótimo negócio e um ótimo planejamento para o futuro também. Interessante, até porque você falou, até porque vocês estão tendo aí não diria um programa, o de investimento, né? De poupança, isso, a campanha de vocês, né? Então, imaginou ser sorteado? Então, isso aí é bom, você falou, levar toda a família, porque às vezes o produtor rural, ele não é só ele que decide, tem a esposa, tem o filho que trabalha junto, então fica aí a dica, né? A mensagem que vocês levem todo mundo na agência, cabe todo mundo lá, vai ter café para todo mundo, chimarrão, vão estar atendendo da melhor maneira. Muito obrigada, meninos, por esse bate-papo, né, esclarecedor para mim, que sou só uma entusiasta do mundo agro, né? Quem sabe um dia terei minha propriedade, quem sabe, né? Financiada pela Cressol, viu? Pode ser, né? Eu gosto muito desse meio, então para mim foi bem esclarecedor. Eu até conheço produtores, né? Então às vezes
às vezes eles perguntam, a gente não sabe responder, então agora a gente já sabe dar um direcionamento. Então fica aqui, né, essa mensagem. Muito obrigado por terem aceitado o convite e terem vindo no nosso podcast. E as portas estão abertas, né? Sempre que quiserem participar ou trazer um bate-papo bem legal, até falar da propriedade rural. Não sei se a tua família ainda, Diego, lida com isso, né? Eu conheço Diego há anos, então... Eu sou produtor também, né? É produtor também, Diego? Produtor, então... gerente da agência, economista, técnico em agropecuária. Meu Deus, é um pouco de tudo. Um currículo extenso, né? É bom que daí ele consegue ajudar todo mundo, né? Entendo na prática ainda, Exatamente. né? Prática, exatamente. Vive na pele as dores de um produtor rural. Tá certo, muito obrigada. Obrigado a você, Emily, pelo espaço. Obrigada, Lucas. E voltem mais vezes. Com certeza. Esse foi o nosso podcast rural de hoje, Correio Rural. Fica aqui essa mensagem, também um alerta para o produtor, né, planejar, né, se organizar a sua questão financeira, ir até as agências, né, tá conhecendo mais sobre essa antecipação desse plano safra, que com certeza vai trazer mais segurança e mais rentabilidade para a propriedade rural. Muito obrigada e até o próximo podcast.